o poder da unidade. Amém, irmãos? Vira para o seu irmão do lado aí e fala assim: eu preciso de você. Pode contar comigo. Vira para outra aí, lá atrás, eu preciso de você. Você pode contar comigo. Irmãos, quando nós estamos em unidade, há milagres. Quando nós estamos em unidade, há crescimento. Quando nós estamos em unidade, há transferência de unção. Então, quando nós estamos conectados com o corpo da igreja, há milagres no nosso meio. Mas isso precisa de uma posição que nós temos que estar também. Num só coração, num só propósito, numa só direção, numa só visão. Para que isso aconteça, temos que estar unidos, conectados uns aos outros. Mas não tem como, um está conectado e o outro está para o outro lado. Não, a palavra do Senhor está falando assim, é junto, numa só direção, uma só visão. Aí vamos escolher milagres. Essa meta é pouca. O milagre o Senhor vai fazer no nosso meio. Mas isso vai exigir de nós, que nós posicione, que nós andamos na mesma visão, no mesmo coração. E hoje, quero percorrer de alguns homens aqui na Bíblia, que andaram em unidade. Mas antes eu quero ler em Salmo 133, Marcos, se conseguir colocar a NVI, que é a minha predileta, a NVI. Salmo 133, versículo 1 ao 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre, a sua bênção, a vida para sempre. Só até aqui. Então a palavra do Senhor está falando o seguinte: como é bom quando nós convivemos em união. E sagrado o coração de Deus. Versículo 3 falando que é como o óleo que desce do Hermon, escorre pelo Sião. Ali o Senhor derrama a sua bênção. Isso está falando de unidade. Quando a gente está unido, há uma bênção que é derramada sobre nós. E não somente um vai colher, mas todos vão colher porque eles estão unidos, num só coração. E hoje nós estamos, existe no nosso meio, né, está sendo derramado no nosso meio, sobre a igreja, uma bênção. Está derramando algo sobre a igreja nesse momento, quando nós recebemos a direção. Porque aqui quando nós lemos, a bênção foi derramada sobre a cabeça de Arão. E essa bênção, ela desce pela barba, escorre pela gola, escorre para todo o rebanho. Existe uma bênção que está sendo derramada sobre a cabeça do nosso pastor, quando ele dá uma meta igual essa. E essa bênção vem do alto, porque a bênção ela vem de cima. E ela é derramada sobre a cabeça do nosso líder, que é o nosso pastor. Escorre pela barba, desce pela veste e vai para a igreja. Se você estiver com o coração aberto, você vai receber dessa bênção. Esse é um ano da multiplicação, é um ano do crescimento, é um ano de metas novas, é um ano da restituição. Então há uma palavra liberada sobre a igreja. Agora, para que você possa fazer parte disso, você precisa receber, você precisa estar em unidade. E fala do óleo, o óleo é a unção. Quando o óleo derrama, a unção está sendo derramada. E ela está sendo transmitida para a igreja. E a igreja, quando anda em unidade, ela vai colher milagres, unção, transformação, transferência de unção. Amém? Continuando aqui, lá em Atos 2, 1, 4, tem alguns textos que vamos ler hoje. Atos 2, 1, 4. Atos 2, 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte,
e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressasse. Só até aqui. Aqui está falando no começo, na igreja primitiva, onde se reuniam todo dia. Todo dia se reuniam. No partir do pão, no compartilhamento da palavra, em oração. Isso está falando de unidade. Quando nós estamos unidos, junto, não tem como. Nós vamos escolher milagre. Está falando que o Espírito Santo desceu sobre eles. E muitos foram cheios e falaram noutras línguas. Isso está falando da unidade. Quando você está ali na sua cela, quando você está inserido no corpo da igreja, quando você está envolvido nas coisas da igreja, junto com o irmão, não tem como. Vai vir do alto. Vai vir poder sobre isso. Versículo 41 de Atos 2 diz que, através disso, cerca de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. 3.000 pessoas entregaram a sua vida ao Senhor. Por quê? Por causa da unidade. Por estar num só coração, numa só visão, numa só direção, unido, compartilhando, partindo o pão, dividindo. Ali o Senhor concede a sua bênção. E houve esse grande milagre ali. Vamos para frente. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, onde há unidade, Deus ordena a vitória. Então, onde há unidade no nosso meio, Deus, Ele vai ordenar a vitória sobre nós. Queria falar sobre Moisés e Arão. Moisés, ele foi escalado para uma missão. Só que Moisés, ele tinha algumas dificuldades. Algumas coisas que ele não conseguia fazer. Algumas coisas que muitas vezes travava ele. Algumas coisas que ainda deixava com que ele avançasse. E eu queria falar sobre a fala de Moisés. Moisés tinha dificuldade no falar. Tipo o Rodrigo, não sou Moisés, mas tipo eu. A dificuldade de falar. Mas o interessante é que o propósito de Deus, os planos de Deus, o chamado de Deus, ele nunca pode parar. Por isso que o Senhor levanta pessoas para colocar do nosso lado. Ele levantou Arão. Aquilo que eu coloquei no seu coração, meu irmão, ele não vai parar em você. Eu vou levantar outras pessoas para caminhar com você. Vai estar ao seu lado, dos momentos difíceis. Moisés tinha dificuldade no falar. Ele não tinha aquela facilidade igual a Arão de falar. Talvez seja o seu caso. Mas o propósito de Deus, o chamado que Deus tem para nós, ele não pode parar. Mesmo com as nossas fraquezas. Porque Ele vai levantar pessoas para colocar do nosso lado. Para nos instruir. Para nos guiar. Para nos ajudar. Assim foi com Moisés, com a missão que ele teve. E eu queria ler em Êxodo 17. Êxodo 17, versículo 8 ao 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saiam e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no sino do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao sino do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ela nele se assentou. Versículo 3. Arão e Hur sustentavam-lhe as voltas.
Arão, volta um pouquinho. Acho que pulei. É para frente mesmo, para frente. Ora, perdemos. Volta. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Versículo 13. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Só até aqui. Aqui está falando uma batalha. Aqui está falando que vai começar uma batalha. O povo saiu do Egito. E nessa caminhada do Egito, eles pararam, estacionaram em Refidim. Refidim era um vale. E o povo estava ali parado. E Refidim significa descanso. Então o povo do Senhor, os israelitas estavam ali descansando. Mas Amaleque se levantou contra o povo de Deus. Foi quando Moisés, que era o líder, deu uma ordem, deu uma direção para Josué. Moisés falou: junta os homens e vá atrás dos amalequitas. Vai guerrear contra eles. Mas a importância que eu vejo aqui é a submissão de Josué em obedecer o líder. Porque uma guerra, meu irmão, ela não se vence sozinho. Nós precisamos estar todo mundo conectado uns aos outros. Os nossos desafios, como esse cartaz, não tem como só um vencer. É uma guerra? Sim, porque nós temos que lutar contra os inimigos lá fora. Porque eles não querem largar vidas. E nós precisamos estar conectados junto para que possamos vencer essa guerra. Então Josué submeteu a ordem do seu líder, Moisés, e foi pelejar, foi lutar contra os amalequitas ali naquele momento. E o que eu entendo sobre isso, que nós nunca podemos tomar alguma atitude sem uma direção. Nós precisamos de direção. Nós não podemos sair de qualquer jeito, guerrear de qualquer jeito. Nós precisamos de alguém falar na nossa vida. E Moisés era o líder. E a palavra do Senhor diz que Moisés, ele foi para o monte. Ele subiu na colina para interceder. Uma guerra nós não ganhamos somente fisicamente. Pelo contrário, uma guerra se ganha espiritualmente, orando. Moisés subiu para interceder. Quando nós levantamos as nossas mãos, isso aqui é um poder de rendição, dizer que só Ele é digno de toda honra e toda glória. E nós somos dependentes do Senhor. O Senhor nos trouxe nesse lugar, o Senhor nos deu esse desafio, a resposta vai vir do alto. Então Moisés subiu para orar, para interceder por Josué, porque ele estava lá embaixo. E a oração de Moisés não foi uma oração pequena, porque foi uma guerra. Então a palavra do Senhor diz que Moisés orou ao ponto de não aguentar mais ficar em pé. Foi quando Ur e Arão sobe. Aqui fala, meu irmão, que mesmo sendo um líder, cansa. Precisa de alguém. Foi quando Moisés, ele não pediu para subir. Vem aqui me ajudar. Mas quando nós vemos um líder, um irmão, precisando de ajuda, nós precisamos se dispor. Então Arão e Ur se dispôs. Um ficou de cada lado, segurando os braços de Moisés. Para que a palavra do Senhor diz que quando ele levantava os braços, Israel vencia. Mas quando ele abaixava os braços, os amalequitas venciam. Então a importância, quando você está cansado, as coisas estão difíceis, ter irmão do seu lado para te auxiliar. Que a palavra Ur significa linho branco, pureza. Então a presença do Senhor estava ali no meio deles. Arão significa forte, muito forte. Então ele tinha duas pessoas que estavam intercedendo junto com ele, ajudando ele naquela batalha. Mas ele cansou e se sentou. Eles falam que eles pegaram uma pedra e colocaram atrás de Moisés para ele sentar. A pedra fala a rocha viva, o Senhor. Então quando nós cansamos, nós precisamos descansar no Senhor. Porque a batalha não é nossa, mas ela é do Senhor. Então Moisés sentou nessa pedra. Mas a palavra diz que um ficava de um lado e o outro do outro.
pelejando contra eles. Porque a guerra não era... Porque a guerra, o Senhor já tinha vencido por eles. Mas muitas vezes precisamos interceder. Mesmo quando você está num lugar de descanso, igual Refidim. Essa palavra fala que é descanso, repouso. Não pense que você não vai ser atacado. E vai. Muitas vezes somos atacados. Mas nós precisamos entender que o Senhor já venceu essa guerra. Porque quando o Senhor tirou eles do Egito, já estava dito: eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus. Agora, diante disso, vai ter alguns obstáculos. Mas isso não vai fazer com que vocês parem. Nós precisamos olhar para frente. Então, essa foi a posição de Moisés. E versículo 13. Põe só o 13, Marcos. Tá aqui. Assim Josué derrotou os amalequitas, a espada. Então, existia uma intercessão, oração. E lá embaixo tinha alguém guerreando. Então, junto, aqui nós vemos a unidade. Moisés, Arão, Ur e Josué. Os 4 lutando por uma guerra. Isso é a nossa vida. Quando nós estamos unidos por um propósito, por uma só direção, nós precisamos um interceder pelo outro. Nós precisamos estar junto com o outro. O que você está precisando? Qual é a sua dificuldade? Porque, irmão, tem pessoas que têm muitas dificuldades. Mas eu quero dizer algo. O propósito e o chamado que Deus tem para a sua vida, Ele não pode parar em você. Nós precisamos romper. Por isso que nós precisamos conectar em outras pessoas, estar junto com outras pessoas, para que ela possa te ajudar naquela fraqueza que você tem. Então, Arão foi uma peça fundamental na vida de Moisés, para ajudar ele nessa caminhada. Outro ponto que eu queria falar aqui, a unidade na fé em meio às diversidades. A unidade em meio às diversidades que nós vamos encontrar. A unidade em meio aos problemas, a unidade em meio às dificuldades. O tamanho que é importante quando nós estamos unidos, mesmo quando passamos por alguns problemas, por algumas coisas que nos quer fazer parar, né? E eu queria falar de Josué e Caleb. Foram 2 pessoas que andaram junto, mesmo diante de alguns desafios, mesmo diante de algumas pessoas dizendo algo ao contrário a respeito deles. Lá em Números 13, ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Pará, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles lhe mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde flui leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas. Também vimos os Anaquis. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido lá com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que havia espiado. Disseram: a terra que percorremos
para espiar, devora os que nela vivem. Todos que vimos são grande estatura. Vimos também os nefilinhos, isto é, os anaquíneos, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos dele. Só até aqui. Aqui está falando quando Moisés separou 12 espias, um de cada tribo, para espionar a terra prometida. E eles foram com essa missão, para espionar essa terra e trazer um relatório da promessa do Senhor. Nós precisamos entender que a promessa de Deus é maior do que os obstáculos que nós temos. Porque quando o Senhor tirou ele do Egito, o que o Senhor falou para eles? Te levarei para uma terra que manda leite e mel. Ponto. Essa é a promessa do Senhor. Só que, nesse caminho, encontramos alguns obstáculos, algumas dificuldades. Mas isso não pode isentar a promessa que o Senhor tinha para eles. Não podemos anular a promessa que o Senhor já tinha dito a eles, que era uma terra que mana leite e mel. Então Deus já havia prometido a terra a Israel. Mas os espias eram 12, e 10 deles trouxeram um relatório negativo. E esse relatório negativo veio deles trazer algo que já existia na promessa do Senhor, que era a terra para eles, mas eles trouxeram algo negativo. A terra é como o Senhor falou mesmo, ela tem fruto, mas esse mais, irmão, ele pode contaminar muitas pessoas. E ele falou, mas tem muito gigante, ela é fortificada. E começou a espalhar isso no meio do povo. E o povo começou a querer questionar. Mas nós precisamos entender, mesmo em meio a situações que diz ao contrário, quando você está unido com uma pessoa, não importa a guerra, não importa o que estão falando, você está conectado com ela, com um só coração, uma só visão, uma só direção, e crendo na promessa do Senhor, não importa, você precisa prevalecer. Você precisa bater de frente sobre isso. Então essa foi a posição de Josué e Caleb, que deu um relatório diferente. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia da promessa com o Senhor. Mas quantos de nós temos desafios e paramos no primeiro desafio? Por causa de relatório, por causa de seta. Talvez você já teve, né? E ao ponto de liderar uma célula, mas veio tanta seta sobre a sua mente, que você não vai conseguir, que é muito difícil, que vai ter muita dificuldade, e foi enchendo o seu coração sobre isso. Esses eram os espias. Mas a promessa do Senhor, ele falou que nós vamos cumprir um chamado dele, que o Senhor tem um propósito na nossa vida, e isso não pode parar. Mas muitas vezes nós recebemos esse relatório negativo. Tenho certeza que muitos recebem esse tipo de relatório. Que você não vai dar conta, quando você é desafiado dentro da célula, quando você é desafiado na igreja, quando você está ali para levar uma palavra, sempre vem essa seta, esse desafio. A pessoa fala que você não vai dar conta. Isso vem mesmo, mas nós precisamos posicionar. A promessa do Senhor, ela não vai mudar. Os planos do Senhor para a sua vida não vai mudar. Ele está lá, mas nós precisamos posicionar. Eu me lembro, eu tive um desafio muito grande, né, no meu começo. Não estou muito longe não, mas essa noite eu sonhei tanto com Deus, que Deus falou para mim que hoje era testemunho de eu estar aqui em cima hoje. Eu só pensava assim, nossa, esse dia eu estava tão cheio, se eu não falar, eu acho que eu ia explodir. O Senhor está falando comigo. E o Senhor nessa madrugada ele falou, hoje você está lá, hoje é um testemunho. Sua vida lá hoje é um testemunho para outras pessoas. E eu falei, eu recebo, pior que é mesmo. Hoje Deus está aqui, é um testemunho. E eu tive vários desafios. E um deles, talvez você já teve esse desafio. Ou você correu, ou você
enfrentou. Teve uma vez, quando nós estávamos no outro prédio, e nós tínhamos momentos que ia para o campo do Rubim orar. Quem lembra? Nós foi ali, teve um tempo que a gente ia para orar, reunir ali e orar. E teve um momento lá de reunir, igual a gente faz na quarta-feira aqui para orar. E foi juntando as pessoas, foi juntando, eu sobrei, que eu era mais tímido, eu falei, vou ficar por aqui. E de repente, me chama, vem cá. Moço, eu entrei numa roda, onde só tinha graduado. Rubim, pastor Sandro, tinha um outro que eu não lembro, mas era 3 e eu. E eu entrei nessa roda. E eles começaram a orar. E eu comecei a passar mal. E eu comecei a ficar nervoso. Começou a dar dor de cabeça. Começou a dar calafrio. Eu comecei, meu Deus. Sabe aquele negócio nervoso mesmo? Mas eu fiquei lá. Chegou o meu momento de orar. Eu orei, eu não lembro o que eu orei. Eu sei que eu saí com dor de cabeça, muita dor de cabeça, porque eu forcei muito. Eu estava muito tenso. Aí eu orei. E fui embora para casa. E o inimigo na minha cabeça. Rapaz, você não sabe falar, você não sabe conversar. Quem vai mexer com isso? Não inventa isso, você não dá conta. E eu fui com aquilo, porque o inimigo faz isso com a gente, meu irmão. E eu fui para casa com esse sentimento que eu orei errado, que não dei conta de orar, que passei vergonha no meio daqueles profetas, daqueles homens de Deus, e só eu lá no meio. Aquela seta de Satanás. No outro dia, nós fomos numa célula, na casa do Márcio. A gente foi fazer uma célula ali. E aí, foi uma célula normal, né? Tem os seus passo a passo. E aí, meu irmão, o Rubinho vai e põe eu para orar de novo. Eu falei, então não foi tão ruim. Que ele me pôs para orar de novo. Então não foi tão ruim. Foi esse sentimento que eu tive. Mas deixa eu te falar algo, meu irmão. É tão bom quando pessoas acreditam em você. Mesmo diante das suas dificuldades. Porque é difícil. Cada um tem a sua dificuldade aí. Mas quando tem alguém do seu lado, você não sabe ler direito, você tem vergonha, você é tímido, mas ele está aqui, eu estou com você, vai lá. Não tem problema você errar não, vai lá. Vai para frente. Então é tão importante quando tem pessoas desse jeito. Por isso que o Senhor levanta pessoas assim. Arão, do lado de Moisés, para ajudar. Porque nesses momentos, no começo da caminhada, a unidade, ela é importante para o crescimento. Para que você possa crescer no propósito de Deus. O propósito de Deus, ele não vai parar. Mas nós vamos ter obstáculo. E o Senhor vai colocar a pessoa do seu lado. Para você avançar. Para você crescer. Para você continuar. Para você cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. E aquilo que Ele tem para fazer através da sua vida. Então Ele vai levantar. Ele vai fazer alguma forma. Então não se preocupe. Vamos lá. Estou fugindo do óculos, mas está difícil. A fé de Josué e Caleb os diferenciou. Então, a fé de Josué e Caleb fez a diferença naquele lugar. Nós podemos fazer diferença aonde nós estivermos. Você é boca de Deus. Aonde você chegar, o ambiente tem que mudar. Aonde não tem fé, você tem que gerar fé. Aonde tem incredulidade, você tem que falar da bondade de Deus. Então, você chegou, mesmo que tudo está falando ao contrário a respeito, não dá moral para isso. Continue firme. Continue naquilo que o Senhor tem falado com você. Mesmo diante das adversidades. Mas continue firme. Vamos lá. Terceiro ponto. Unidade que gera continuidade e unção dobrada. A unidade que vai gerar em nós. A continuidade. E essa continuidade, unção dobrada sobre as nossas vidas. Que fala sobre a vida de Elias e Eliseu. Eu queria ler aqui, 2 Reis 2, 1, 5, nós vamos ler até o 15. Quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gigal. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor,
e como tu vives, não te deixarei ir só. Então, desceram a Betel. Em Betel, os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? Eliseu respondeu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir. Não te deixarei ir só. Assim foram a Jericó. Em Jericó, os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu. E lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? Eliseu respondeu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei só. Então partiram juntos. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do rio Jordão, 50 membros da comunidade dos profetas os acompanharam e ficaram à distância. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em terra seca. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu: dar-me porção dobrada do teu espírito. Elias disse: o seu pedido é difícil. Se, porém, você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pedir. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo, que os separou. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, carruagens de cavalo de Israel, de cavaleiros de Israel. Quando já não podia vê-lo, Eliseu rasgou as suas próprias vestes Eliseu agarrou as suas próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído em volta para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os membros da comunidade dos profetas vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Aqui nós estamos falando de pessoas que andam junto. E quando você anda junto de uma pessoa, você quer aquilo que ele tem. E Eliseu olhava para a vida de Elias e via tantas maravilhas, tantos milagres que Elias fazia. E Eliseu falou: eu quero isso também. Só que quando nós somos fiéis, quando nós andamos juntos, porque aqui teve vários momentos para Eliseu ficar. Ele foi provado. Acredito que foi provado para desistir, para não ir. Mas deixa eu te falar, aquilo que você quer buscar em Deus, vai te custar, às vezes, algo, persistência. Precisamos prevalecer. E Eliseu não abria mão de estar com Elias a todo tempo. Vou para Gigal, estou junto. Vou para Betel, estou junto. Jericó, estou junto.
Então assim, ele queria o que tinha em Elias. Mas o pedido dele foi ousado. Que ele queria a porção dobrada. Os milagres que Elias fez, Eliseu fez muito mais. Pelo coração da fidelidade do seu líder, de estar junto com ele, pisando nas mesmas pegadas. Eliseu não se afastou de Elias, em Gigal, Betel e Jericó e Jordão. A fidelidade e a unidade abre caminho para a porção dobrada. Quando nós somos fiéis, vai abrir caminho para você receber a porção dobrada. A porção dobrada, ela só é transmitida quem está junto. Elias falou para Eliseu, tudo bem, o que você pede para mim é algo difícil. Mas se você estiver comigo, no momento certo, na hora certa, você vai receber. Então isso fala o seguinte, eu preciso estar junto. Do corpo, da igreja, dos irmãos, conectado. Porque a unção dobrada, ela é derramada. Mas se eu não estiver perto, eu vou perder. Elias falou isso para Eliseu. E assim que eles falaram sobre isso, no próximo versículo já fala que veio uma carruagem de fogo. E Elias se foi nesse redemoinho. E subiu aos céus. Mas caiu sobre o chão o manto que simboliza o que Eliseu usava muitas vezes para fazer milagre, como ele fez no Rio Jordão. Eliseu, na hora, correu, pegou esse manto e fez ali o seu primeiro milagre. Quando ele chegou no Jordão e falou, o Deus de Eliseu, o Deus de Elias, cadê o Deus de Elias? E ele bate no Jordão e o Jordão se abre. Ali começa a trajetória da transferência de unção. Começou o legado da transferência de unção. Então aquilo que tem no seu irmão, que você caminha com ele, que você identifica, que você quer, cola nele. Anda junto dele. Pergunta a ele. Porque a transferência só é para quem está perto. E Eliseu começou a sua trajetória. Se você olhar tantos milagres que Eliseu fez, tem milagre que ele fez até enquanto ele estava morto. Tamanha era a unção que estava sobre a vida de Eliseu. Então a unção de Deus, ela não é perdida. A unção que tem na vida do irmão, ela não é perdida. Ela é transferida. Ela é passada para outra pessoa. Então Eliseu pegou essa unção, e essa unção dobrada, porque ele fez muito mais milagres do que Elias. Então quando nós temos um coração fiel, quando nós andamos em unidade, numa só visão, num só coração, na mesma direção, nas mesmas pegadas, andando debaixo de autoridade, submetendo, não tem como, irmão, o milagre vai vir. O milagre vai vir. Não tem como, isso é a palavra que está falando sobre nós. Momentos que vimos falar aqui, de reuniões, de estar junto, estar conectado. O milagre vai vir. E nós vemos isso sobre a vida de Eliseu também. Deus honra a fé de quem permanece. Então Deus vai honrar pessoas que permanecem firmes, mesmo diante dos desafios. Deus honra. O manto cai sobre quem está pronto para a missão. Na sua cabeça, Eliseu estava pronto ou não? Sim. Por isso que o manto caiu, próximo de Eliseu. Porque ele estava pronto para continuar o que Elias fez. Então nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para que nós possamos receber a porção dobrada. Algo importante de caminhar junto, quando eu tinha falado sobre, Deus levanta pessoas para estar com você diante dos desafios que temos na nossa caminhada cristã, e são muitos, mas muitos deles quer fazer a gente parar. Eu acho que se você pensar dentro de você, muitos pontos, muitos obstáculos que nós passamos, faz com que a gente desista, desanime, porque nós olhamos para nós mesmos. E quando você olha para você mesmo,
Você vê tanta dificuldade, tanta coisas, né, pensamentos para fazer com que você pare, que você não avance. Mas eu lembro da minha caminhada, vou falar algo aqui que é testemunho também, que quando eu comecei na Igreja Orvalho, 13 anos atrás, 13, né, Rubi? 13 anos atrás, primeira célula, eu e o Jonathan, eu era discípulo do Jonathan, líder em treinamento, né, comecei a célula ali com ele, começo da igreja mesmo, e ali já começou o meu desafio, os obstáculos que eu precisava de vencer, que eram muitos, falar em público, ler, né, conversar no meio das pessoas, infinitas coisas, muitas. E a gente teve um desafio de começar a primeira célula do Orvalho. E nessa primeira célula que eu tive, sendo um discípulo, acompanhando, aprendendo, estudando. Mas vai chegar um momento de você ser desafiado. Esse momento vai chegar, meu irmão. E aí que está o ponto principal da nossa vida. Ou eu avanço, ou eu volto para trás. Então, vai chegar esse momento na nossa caminhada cristã e o nosso chamado que Deus tem para nós. Vai chegar esse ponto. E é um desafio para você. Talvez é um desafio muito grande, como foi para mim naquela época. E teve um momento que que ele pediu para que eu desse a palavra da célula, ministrasse a palavra. Eu estudei muito nesses dias. Estudei muito. Mas quando chegou lá na hora, eu não consegui falar nada. Não consegui falar nada. Eu fiquei muito nervoso, mas muito nervoso. Não sei se você já ficou tão nervoso que a sua língua enrola. E eu lembro que a minha língua enrolou. E aquilo ali para mim foi assim, um balde de água fria. E as setas do inimigo sobre a nossa mente. O que você quer mexer com isso? Isso não é para você. Você não nasceu para isso. Porque eu errei, saí de lá envergonhado. Com vergonha, porque não dei conta de ler, porque não dei conta de ministrar. Estava tudo dentro, assim, preparado, mas não dei conta. E naquele momento ali, eu fui atacado sobre isso. Em desistir, desanimar, deixar para trás. Eu lembro que eu só olhei para o Jonathan, e o Jonathan já pegou, já conduziu, e já foi ministrando, e ministrou lá na célula. E eu fiquei ali dentro de mim, destruído, acusado, falando, você não nasceu para isso não é para você, e aquelas coisas. Só que a importância, meu irmão, estar junto do corpo, estar com pessoas, homens e mulheres de Deus do seu lado, para te dar força nesse momento. Jonathan falou para mim, fica tranquilo, isso acontece, vamos para frente. E eu peguei aquilo, mesmo sendo acusado, e fui. E continuei caminhando, e veio outros desafios. Muitos outros desafios, toda hora vem um desafio, hoje é um desafio. Mas nós não podemos parar de cumprir aquele chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Ele não vai parar, meu irmão. Quando eu fui liderar, saí líder em treinamento, quando eu fui liderar, eu falei, meu Deus, liderar. Como que eu vou fazer? Como que é isso? Que jeito que é isso? Uma angústia dentro de mim, de não dar conta. Mas o propósito de Deus, o chamado de Deus, ele não vai parar em você. Ele tem que continuar. E eu tinha muita dificuldade para ministrar na célula. E eu tenho que citar alguns irmãos, porque foi importante para mim. Foi Arão. Foi Arão, lá no começo. Né? Pastor Nil, não está aqui hoje, tinha que estar aí. Mas não está, vai ver pela internet depois. Quantas vezes eu liguei para o Nil, moço? Ele dirigindo, eu falei, Nil, não dou conta de ministrar. O que eu falo na célula hoje? Essa palavra eu não estou dando conta. Ele faz assim, assim, assim. Então, assim, foi várias vezes, meu irmão, eu socorria. Mas teve um homem, um irmão também, que foi fundamental para mim, quando eu comecei uma célula. O Danilo Azevedo. Danilo Azevedo foi um Arão. Danilo Azevedo, para mim, foi um Arão. Bom comunicativo, comunicava bem, entendia da palavra, conhecia a Bíblia. E ele foi ser meu líder em treinamento. Olha aí, meu irmão. Sendo que ele sabia muito mais que eu, mas ele veio caminhar comigo, igual Arão, do lado de Moisés. Moisés, quando ia falar com o faraó, ele dizia, eu não sei falar com o faraó. Espera aí, meu irmão, chama seu irmão Arão lá.
Seu irmão Arão não sabe falar? Ele não é bom para falar? Ele não tem... Ele não é bem no falar? Traz ele para o seu lado. E os 2 dias. Cumprindo o propósito do Senhor. Caminhando. Junto. O propósito não vai parar. Mesmo com as minhas dificuldades. Pessoas vêm do meu lado. E Danilo, várias vezes, na célula, dava branco. Eu só olhava para ele e ele já sabia. Nós tinha uma ligação tão grande que ele sabia que eu estava nervoso. Que eu estava passando mal. Que eu estava angustiado. Que eu não ia dar conta. Mas ele estava do meu lado. Foram vários desafios. Vários. Uma vez nós fomos fazer uma casa de paz. Primeira vez, casa de paz. Como que faz isso? Arão do meu lado. Bora, estou com você. Vamos junto. E na hora de ministrar, eu me perdi, ele entrava com a palavra, ele ministrava, ele falava, eu falava, meu Deus, obrigado. Então não pense, meu irmão, que você está sozinho. Deus levanta pessoas para estar ao nosso lado, para cumprir o chamado que Ele tem na nossa vida. Ele vai usar. Isso não pode parar em você. Aquilo que o Senhor derramou sobre você, Ele não pode parar em você. Porque através da nossa vida, Ele tem algo maior para fazer para as pessoas. Então eu tive Arão na minha vida também, a minha esposa que sempre me incentiva. Ontem eu estava lá em casa passando mal, meu Deus, se eu não falasse que hoje eu explodi. O dia inteirinho orando, meditando, cheio. E essa madrugada o Senhor falou, esse domingo é testemunho. Esse domingo é um testemunho para as pessoas. Que na igreja tem muitas pessoas desse jeito. Mas a sua vida, hoje, é um testemunho. Que o Deus que nós servimos, é um Deus que pode todas essas coisas. Não olhe para você. Não olhe para você. Olhe para aquele que habita em você. Então, o Senhor falou essa madrugada que hoje seria um testemunho do que Ele fez nos improváveis, nos incapazes, nos que ninguém dava valor. Aleluia, Jesus. Caminhando aqui para o final. O soldado transmite a missão a outro. Deus entregou uma missão para a igreja. Deus entregou um chamado para você. E o bom soldado, ele não morre com aquilo que ele aprendeu. Ele precisa transmitir a outros. Aquilo que Deus depositou em você, isso não pode parar em você. Você precisa transmitir a outras pessoas. Quando o Senhor te une com outra pessoa, porque Ele tem um propósito para cumprir através da vida de vocês. Então, quando o Senhor coloca você conectado com uma pessoa, é para vocês cumprir um propósito junto. Tem algo ali que o Senhor quer falar através da sua vida. Então, o Senhor nos une com um propósito. Então, o Senhor quer nos unir como igreja, nesse momento que nós estamos, com um propósito. Um propósito em ser uma igreja de milhares, andar em unidade, unção profética, rede de adultos, jovens e kids, multiplicação das células, novos líderes, líderes em treinamentos e anfitriões. Existe um propósito, existe uma direção, que nós precisamos estar em unidade, para que possamos alcançar o que Deus já nos deu. Porque quando o povo saiu do Egito, o Senhor já tinha dado uma terra para ele, Canaã, uma terra que manda leite e mel. Já tinha dado. Mas tem um caminho a trilhar. E é onde a igreja tem que estar unido. Em oração, intercessão, um com o outro, comendo junto, compartilhando o pão, as orações, para que o milagre venha sobre a nossa vida. Nós precisamos estar juntos. E o bom soldado, ele transmite essa missão. O que foi passado para você, o que Deus depositou em você, precisamos passar para outro, transmitir para outro. 2 Timóteo, tenho 15 minutos aqui. 2 Timóteo, Segunda Timóteo 2, 2 Timóteo 2, do 1 ao 4, ao 5. 2 Timóteo.
Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confiei-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Aqui fala, meu irmão, Paulo, quando ele estava na cadeia, quando ele estava preso em Roma, e ele estava vivendo seus últimos dias, ele já sabia que ali seria o seu fim. Ali ele sabia que a vida dele já estava chegando ao fim. Mas Paulo tinha uma preocupação enorme, que o seu evangelho, o evangelho que ele pregava, continuasse vivo. O desejo de Paulo é aquilo que ele pregou, não parasse nele, mas que fosse transmitido, passasse essa missão para outro. Então ele tinha uma grande preocupação e que isso continuasse, que o evangelho continuasse vivo. Ele escreve uma carta a Timóteo, seu filho na fé, encorajando a permanecer firme. Eu uso essa comparação poderosa, né? Paulo usa a comparação poderosa. A nossa vida cristã é como uma vida de um soldado que se alistou para uma missão. Assim como um soldado precisa de disciplina, coragem, fidelidade ao seu comandante, nós também precisamos viver assim diante de Deus. Do mesmo jeito que um soldado, ele se submete ao seu comandante, nós também precisamos submeter ao nosso Deus. Hoje, essa palavra que eu trouxe para nós refletir, se nós somos esse soldado de Cristo, se nós somos soldados fiéis, que aquilo que Deus depositou sobre a nossa vida não pode parar em nós. Nós precisamos transmitir a outras pessoas. 2 Timóteo 1:5, ou 2 Timóteo 2:1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Peraí. Isso. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Um soldado não luta com as suas próprias forças, mas ele usa as ferramentas certas do seu exército. As nossas ferramentas é a oração, é a palavra, é estar junto, é estar conectado. Nós não lutamos a guerra daquela meta, daquele propósito que nós temos, com ferramentas naturais, mas ferramentas espirituais, oração, intercessão, estar junto, num só coração. Então Paulo está nos ensinando sobre isso, que a força do soldado, ela vem da graça. Em muitos momentos vai ter dificuldade, mas nós precisamos estar conectados com a igreja, estar junto nesse propósito, num só coração. E quando nos sentimos que não aguentamos mais, lembre-se que a graça de Deus está sobre nós. Porque vai chegar um momento que talvez está difícil, mas lembre-se que a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Amém? O soldado transmite a missão a outro. Um bom soldado, aquilo que ele aprendeu, ele vai passar para outro. Paulo diz o seguinte, lá no versículo 2, e essas coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confiei a homens fiéis, que sejam também capazes
de ensinar a outros. Um bom soldado não guarda a missão para si mesmo, mas ele treina o outro para continuar. Paulo está falando o seguinte: aquilo que você me ouviu pregar, testemunhar, falar, passa para outras pessoas. Eu estou confiando a você agora. E você transmite a outras pessoas. Fale a outras pessoas daquilo que você me ouviu falar, das testemunhas, dos milagres, tudo que aconteceu quando você esteve do meu lado, que você presenciou, passa para outras pessoas. Então Paulo está dizendo isso para Timóteo, né, para que ele possa repassar isso para outras pessoas. O soldado suporta as aflições, que Paulo chegou a um ponto, ele passou por muitas coisas, mas um bom soldado que está na missão, ele precisa suportar muitas coisas. Ele não pode, por qualquer coisa desanimar, desistir, chutar o balde. Não. Paulo está dizendo o seguinte: suporte comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado entra numa batalha achando que será fácil. Ninguém entra numa batalha, meu irmão, para ganhar uma vida para Jesus, achando que é fácil. Não é. Precisa de oração, precisa de intercessão, precisa de jejum, precisa estar junto, né? Então Paulo está nos ensinando sobre isso. Não desista na primeira luta que tivemos. Que talvez quando nós começamos uma guerra, uma intercessão, e talvez no primeiro obstáculo, já vem pensamentos de desistir, desanimar. Não, meu irmão, prevaleça, continua firme sobre aquilo ali, né? José, ele passou por várias situações com que fizesse que ele desistisse. Várias. Mas existia um propósito maior através da vida de José. E é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um propósito maior na nossa vida. E não pode ser no primeiro obstáculo que vamos parar, que vamos desistir, que vamos retroceder, né? Não ache ruim, meu irmão, quando uma porta fecha. É cuidado de Deus. Muitas vezes ficamos chateados com a igreja, com os irmãos, com situações. Não, meu irmão, não fique triste sobre isso. Existe um propósito maior. Existe algo maior que Deus quer fazer através da nossa vida. Não são coisas, aflições, que vai parar com que aquilo que Deus tem para a sua vida seja cumprido. O bom soldado não se distraia. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Um bom soldado, ele não se deixa envolver com as coisas do mundo e deixar as coisas do reino para segundo, terceiro ou se der. O bom soldado que se alistou, ele quer agradar o seu comandante. Eu sirvo um Senhor, eu quero agradar a Ele. O que agrada a Ele? Você sabe. Então, se eu alistei, entreguei a minha vida para Jesus, tem um comandante na minha vida. Então, eu preciso honrar, eu preciso submeter, eu preciso andar alinhado com quem me alistou. E fazer o que agrada o meu comandante, né? Então, tem muitas distrações. O mundo, as coisas lá fora, isso são distrações que o inimigo muitas vezes usa para te tirar do propósito que o Senhor tem na nossa vida, né? E nós temos que nos vigiar, não deixar com que isso nos tire do propósito principal na nossa vida, que é cumprir a palavra de Deus. Diante de tudo que eu falei, da trajetória, da caminhada, dos obstáculos, existe uma recompensa. Existe uma recompensa para nós. Não é troca, é uma recompensa. Aquele que serve o reino de Deus, aquele que trabalha, aquele que cuida, aquele que investe, aquele que gasta. Não somente no reino de Deus, mas na sua família, no seu lar, nos seus filhos, na sua esposa, na sua casa. Há uma recompensa quando você anda alinhado com as coisas do reino de Deus. A recompensa, irmão, é igual quando você está igual Paulo, e você olha para trás e vê sua família,
os seus filhos, tudo caminhando nos caminhos do Senhor, se convertendo, entregando a sua vida para Jesus. A recompensa é quando seus filhos vêm te agradecer por ter ensinado o caminho que ele deve andar. A recompensa é quando você escuta dos seus filhos: obrigado, papai, por me buscar na escola hoje. Obrigado, papai, por ir no cinema comigo hoje. Obrigado, papai, por ir no futebol comigo hoje. Obrigado, papai, por essa viagem em família hoje. A recompensa é quando você olha para trás e você vê pessoas que você ganhou para Jesus frutificando, crescendo, multiplicando. Isso não estava no meu esboço, mas está no meu espírito aqui, que Deus falou. Hoje eu olho para a vida do Marcos Paulo, sinto alegria, muita, muita. Um discípulo que eu convidei um dia para ir no encontro. E hoje nós podemos ver que a vida dele hoje é a igreja. A família dele hoje é a igreja. É quando você olha para trás e vê essas coisas. Essa é a recompensa do céu. Porque é a recompensa que nós teremos, que é a vida eterna, está preparada para nós, para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Mas mesmo aqui na terra, nós vamos colher. E essas colheitas é dizer o seguinte: eu deixei um legado, eu fiz algo, eu trabalhei. Paulo, nos seus últimos minutos, 2 Timóteo 4, 7, finalizar. David, vem cá, meu amigo. David também é um Arão na minha vida, né? Ajudou também no começo. Tem muitos Arão aqui dentro da igreja. Glória a Deus. 2 Timóteo 4, 7. Verdade. Amém, irmãos. Um abraço da parte do Senhor. Uma parte de ver quem era o Rodrigo. Não que eu sou muito hoje, mas quem me conhece sabe. Quem teve nos primeiros passos sabe. Deus tem influído tanto algo dentro de mim, irmão. Não sei onde Ele quer me levar, não. Não sei onde Ele quer me levar. Eu não sei. Só vai. É isso. Eu estou indo, obedecendo. Desde também foi um Arão, me ajudou muito. Também foi meu discípulo, caminhando junto. Está vendo que todo mundo roda? E o reino cresce. E nós avançamos. Paulo, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aleluia. Eu acho que esse versículo é um versículo que muitos de nós, quando chegar no final, quer falar sobre isso. Que completou a carreira, mas deixou um legado. Versículo 5 de... Segunda Timóteo, peraí. As coisas somem, mas está aqui. Peraí. 2 Timóteo 2, 5, é isso. 2 Timóteo 2, 5.
Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Existem algumas coisas que nós precisamos alinhar. Nós não estamos aqui em uma troca por essa coroa, mas nós vamos receber. Nós vamos receber. Porque o nosso Deus é um Deus muito bom. Quando você obedece, submete, alinha sua vida com Ele, há uma coroa que é depositada sobre as nossas vidas. Queria que você ficasse de pé. Aleluia, irmãos. Irmãos, eu não sei, mas talvez você saiba. Talvez tenha alguém aqui dentro hoje, ou você mesmo sentiu no seu espírito, de orar com alguém, de ir até essa pessoa e falar para ela: conte comigo, eu estou com você. Isso não vai parar aqui. É importante. Quando a pessoa está numa situação como essa, o que ela quer mais ouvir, ela quer ter alguém do lado dela para apoiar, para ajudar. Então, se tem alguém que, você que está na sua cadeira, sentiu no seu coração, vá até essa pessoa agora, dá a palavra para ela, fala para ela: eu estou com você. Você não está sozinha. Ora com ela. Só de você falar assim: eu estou com você. Era isso que o Danilo falava comigo: Rodrigo, eu estou com você. Estamos juntos. Isso é importante. Feche seus olhos. Senhor, nessa manhã, estou aqui, Senhor Deus, para testemunhar de um Deus poderoso, que pode mudar a história da nossa vida. Um Deus que pode fazer infinitamente mais através das nossas vidas. Um Deus que não nos abandona. Um Deus que não nos deixa sozinhos. Um Deus que sempre levanta Arão para que o propósito que Ele tem para cumprir através das nossas vidas não pare. Esse é o nosso Deus, em quem nós confiamos, acreditamos, cremos, descansamos e colhemos os frutos. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor venha sobre nós, sobre a igreja, derrama sobre nós um espírito de ousadia, tira todo o medo, tudo aquilo que tem deixado de avançar, tudo aquilo que tem travado. Nós oramos agora e declaramos um espírito de ousadia, um espírito de ousadia, um espírito de unidade. Onde há unidade, há crescimento, há transferência de unção, há milagres. Que o Senhor possa pairar sobre nós, sobre a igreja, sobre a vida dos irmãos. Derrama, Senhor Deus, há uma porção dobrada sobre as nossas vidas, porque nós estamos com o coração alinhado, num só propósito, numa só direção, numa só visão. E ali o Senhor habita e abençoa. Ali a bênção do Senhor estará. Quando nós estamos reunidos como igreja, a bênção do Senhor está sobre nós. Eu declaro, Senhor Deus, um tempo de abundância em todas as áreas, um tempo de crescimento, de frutificação, de novos líderes de treinamento, anfitriões. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, porque há um chamado, há um propósito maior que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. E você
Você é a chave que o Senhor está esperando.